Eu quero, primeiramente, fazer meu agradecimento a Deus e ao pastor André por ter lembrado do nosso nome para estarmos aqui esta noite, nesta primeira hora, né? E eu quero agradecer à igreja de todo o meu coração, minhas irmãs. Eu conheço a maior parte aqui, né? Estou vendo a minha irmã ali, encontrei o esposo da irmã hoje, é o irmão Fabrício, né? Isso. Hã? Exato. Mas alegria de ter vocês aqui esta noite. Porque se vocês vieram, é porque vocês têm um compromisso com a palavra de Deus. Amém? Mas também vocês têm um compromisso com a família. Pelo menos nessa primeira hora eu vou estar falando sobre a família. Vocês têm um compromisso com a família. Vocês têm a maturidade para sentar, para ouvir, para discernir, para colocar em prática e para ser feliz. Amém? Eu quero, vou abrir a Bíblia aqui no Salmo 128, liderança na família, que eu quero falar esta noite, muito especialmente a liderança na vida conjugal. Mas não vou tomar muito tempo, vou seguir o roteiro que o pastor traçou, mas sempre com a prudência do horário. Você tem relógio aí? Se você... tem? Aqui tem. Ótimo. Então, estou em casa. Agora já está tranquilo, está resolvido. Salmo 128. Vou falar um pouco, então, esta noite, sobre a liderança na família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor o abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém, e todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Olha, esse salmo, que vocês sabem, foi escrito cerca de 1000 anos antes de Cristo. Se fosse escrever hoje, o salmista com certeza ia ter o devido cuidado, porque aqui ele disse o homem líder, a mulher é uma videira frutífera aos lados da casa. Mas se fosse hoje, ele ia ter o cuidado também de levar em consideração a liderança da mulher. Amém? Por que eu estou dizendo isto? Porque nós estamos vivendo numa época diferente da época do salmista. Naquele tempo, o homem era exclusivamente o líder, ok? Com raríssimas exceções, a gente vê na Bíblia uma mulher liderando. Em geral, o homem era o líder, bem ou mal, sabendo ou não, prevalecia a liderança masculina. O homem era o líder, o herói, o guerreiro, o provedor. A mulher era a cuidadora, aquela que dava luz e cuidava dos filhos. Agora, hoje, está provado pelas estatísticas do IBGE que 53% dos lares no Brasil é cuidado por mulheres, é liderado por mulheres, ok? Não vou aqui estender nessa questão o porquê disso, né? Mas a gente percebe o porquê disso. Certo é que 53% dos lares hoje é liderado por mulheres. E quando vai fazer a doação de casas,
né, as casas, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, quem que eles colocam lá? O nome de quem? Do pai ou da mãe? Da mamãe. Por quê? Porque eles têm conhecimento da realidade, certo? Então é isso que eu queria lembrar vocês, que o salmista disse o homem, mas se fosse hoje, ele diria o homem, a mulher, o homem. Eu queria inicialmente, sobre liderança familiar, perguntar para vocês: existe um lar perfeito? Existe um casamento perfeito? E por que não? Eu já vi que vocês têm a maturidade. Se alguém dissesse que existe, seria uma pessoa muito inexperiente ainda com essa área, não é? Então, vocês, de forma amadurecida, estão respondendo que não existe um lar perfeito, não existe um casamento perfeito, e agora nós queremos saber por quê, não é? Por que não existe um lar perfeito? Vamos lá, posso responder? E aí a gente abre a conversa. Não existe um lar perfeito, não existe um casamento perfeito, porque nenhum de nós é perfeito. E nenhum de nós aqui quer se colocar como uma pessoa perfeita. Tem alguém que gostaria de se colocar? Claro que não. Então, se não somos perfeitos, não existirá casamento perfeito, não existirá lar perfeito, não existirá pai perfeito, nem mãe perfeita e nem filhos perfeitos. Tá bom? Então vamos entender o porquê. Mas por que não existe pessoas perfeitas? Né? Por quê? Saindo um pouquinho da questão teológica, nós íamos dizer, porque todos pecaram e tal. Essa questão teológica, verdadeira, absoluta, está lá na Bíblia, mas não é isso que eu quero falar com vocês aqui. Vamos entender da onde estas pessoas imperfeitas, de onde nós, imperfeitos, viemos. E aí nós vamos entender o porquê não existe nada perfeito. Nós viemos de diferentes ambientes. Algumas pessoas aqui vieram de lares que tiveram problemas de separação dos pais, de violência, né? Algumas pessoas, provavelmente, tiveram traumas na infância, apanharam, viram a violência do marido contra a mulher, violência entre irmãos, né? São pessoas que estão aqui, que sofreram, que viram e às vezes sofreram. Há pessoas aqui que eu digo, vamos dizer, na nossa geração, talvez não aqui dentro, que sofreram diferentes tipos de violência. Violência sexual, né? Menino, menina, hoje está provado que a maior gama de violência acontece dentro dos lares, nesse campo da sexualidade. Acontece dentro dos lares, né? Está provado que mais de 60% dos casos foram cometidos por adultos da família. Um padrasto, um irmão mais velho e assim por diante. Às vezes até um pai, né? Então, muitos hoje vêm da infância com seus traumas e diferentes traumas. Violência sexual, bullying. A gente hoje fala de bullying lá na escola, mas às vezes há pessoas que vieram de lares violentos que sofreram de bullying dentro de casa, né? E o que é um bullying? É uma expressão de violência. Eu lembro, por exemplo, da minha família, eu sofri bullying. Meu pai olhava e falava assim, você sabe de coisa, de nada, rapaz. Pensa assim, pensa, um garoto de 6 anos, 7 anos, querendo aprender alguma coisa, querendo expressar alguma coisa, querendo dizer que sabe alguma coisa,
um adulto chega, seja o pai, seja quem for, e diz: você sabe de nada, rapaz. Né? Te enquadra ali, é como um cala-boca. E ali você se intimida. Entendeu? Ali você fica recuado. Você fica na defensiva. Você pensa: não vou mais falar nada. Diante disso, não vou mais falar nada. Então, o bullying que as pessoas estão sofrendo hoje na escola, muitos sofreram dentro de casa. E esse bullying é um trauma que, se a pessoa não despertar, não ler, não buscar ajuda, é um trauma que pode permanecer para sempre. Eu lembro uma vez que eu falei: eu quero estudar jornalismo. Meu pai falou: você não serve nem para carregar um jornal. O que dirá para ser jornalista, rapaz? Olha que situação, né? Bom, saindo do lar, você vai lá para a escola. A escola é uma verdadeira guerra. Porque inveja, ciúmes, maldade existe no ser humano desde que ele nasce. A diferença que a criança, principalmente a criança mais já com alguns anos, ela expressa melhor isso. Nós adultos também temos tudo isso, só que nós criamos uma máscara. Nós criamos uma arte de ter tudo isso e não demonstrar. A criança expressa. Ela está com ciúme, ela expressa. Ela vai entregar o irmãozinho para a mãe, ela expressa: o fulaninho é que fez, ele fez aí, quer dizer, a criança, ela é aberta, ela é direta, né? Nós é que usamos a arte de fingir que está tudo bem. E essa arte de fingir que está tudo bem é que está matando nós. Já, se eu puder, vou falar sobre isso, porque eu estou falando de liderança da família, e que não existe pessoa perfeita, portanto não existe família perfeita. E porque a pessoa não é perfeita, de repente é pelos traumas que ela traz, né? Às vezes ela é uma pessoa retraída, uma senhora retraída, porque desde a infância, quando quis se abrir como aquela flor maravilhosa que se abre lá, foi repreendida, né? Foi intimidada, mas o menino também foi intimidado, certo? Então, existe muitos traumas. Quer ver um outro trauma? Desprezo, né? Eu pergunto para vocês: existe um trauma mais violento do que o desprezo? Não é? E quantas vezes a gente tem visto isso? E quantos de nós também temos sido, às vezes, desprezados e às vezes até julgados erroneamente, mas o tom é de desprezo, né? É de desfazer. Então, existe muitos tipos de trauma. Também, esses traumas, essa violência que a gente percebe desde a infância, vem gerando na pessoa conflitos, não é? Vem gerando conflitos, ok? Então há muitas pessoas que não têm paz em si, pessoas que sofrem porque tem muitos conflitos dentro de si, certo? Conflitos que começaram lá na infância e a pessoa não soube lidar com isso. São pessoas indecisas, ok? São pessoas tristes, né? São pessoas que se anulam. Paz, pastor, tudo bem? Amém. Paz, pastora. São pessoas que se anulam. Vocês conhecem alguém que se anulou? Conhece? Ou seja, alguém que na infância, na adolescência e na juventude, tinha potencial para ser uma médica, um advogado, para ser um diretor de escola,
alguém que demonstrava o potencial para ser uma missionária, uma grande cantora. E onde estão essas pessoas que eu estou citando? De repente, essas pessoas se anularam, né? Elas quase entraram no ostracismo. Elas se anularam. Por quê? Porque naquele conflito, elas começam a perceber ou entender que não estão sendo bem aceitas, que não estão sendo bem-vindas no ambiente para o qual se propôs estar, no ambiente onde frequenta. Quantas vezes uma criança vem aqui cantar e a gente, em vez de bater palmas, em vez de sorrir para a criança, em vez de aplaudir, a gente está lá assim, ó, não é? Aí quando a criança chega em casa, eu cantei bem, mãe. E, ó, você cantou com o pescoço torto, né? Seu joelho estava meio para frente, né? Você estava assim muito. A pessoa não tem uma palavra amiga. A pessoa não tem uma palavra de incentivo, né? Eu me lembro quando eu cheguei do seminário, com 22 anos de idade, o pregador teria uma campanha lá no centro da cidade, e o pregador, famoso, não veio pregar. Aí o pastor pediu para eu pregar, mandou eu pregar, e eu preguei. Eu até vou dizer a mensagem, eu falei sobre a cura da mulher hemorrágica. E o pastor cismou que não devia falar a palavra hemorragia e tal, chegou para mim e disse: você estudou no seminário e não tem sermão para pregar, você veio pregar logo esse sermão, rapaz? Logo isso que você veio pregar? Confesso para vocês que eu estava novo naquela igreja, eu fui para casa e fui assim, com a dor dentro de mim. Eu fui triste, porque eu dei o meu melhor, eu preparei o melhor sermão que eu podia preparar. Todos nós somos gratos e carecemos de uma palavra amiga, de uma palavra de apoio. É bom que as pessoas aprendam a nos incentivar. Cuidado com aqueles crentes de antigamente que diziam: não deve elogiar ninguém, a glória é para Deus. Pessoa muito santarrão, muito carrancuda, pessoa muito recalcada. Não, a melhor coisa que existe é a gente poder aplaudir, poder apoiar uma pessoa que faz, uma pessoa que se apresenta, uma pessoa que se predispõe, uma pessoa que se esforça. Ela merece o nosso devido apoio, o nosso aplauso. A glória é para o Senhor, mas o apoio motiva. Então muita gente se anulou porque não encontrou incentivo, não encontrou apoio. Cantava, ninguém dava, não aplaudia. Pregava, alguém criticava. Então essa pessoa vai se anulando. No casamento também acontece muito isso. Às vezes, a mulher, a moça, ela vem para o casamento, ela se casa, e daí o marido em tudo começa a criticar. Critica o cabelo dela, critica a saia que ela veste. Não tem a sensibilidade de entender que a mulher se prima pela beleza. A mulher, ela vai ao cabeleireiro, não é porque ela é demasiadamente vaidosa, é porque ela tem o apego à beleza. O ser feminino se apega à beleza. E quando ela arruma o seu cabelo, ela vem, no mínimo, talvez ela não pede, mas ela vem no mínimo esperando um elogio. E eu acho que o elogio primeiro deve ser do marido. Então, ela não tem elogio na roupa que veste, nas atitudes que toma, no modo que cria o filho. Então, ora, a crítica, aquela crítica no tom de destruir.
Como diz lá o mestre, aquele narcisismo em que a pessoa, às vezes o marido, elogia a si próprio, elogia a sua família, mas não elogia a família da sua esposa. Então, o que a esposa vai fazendo? Ela vai se retraindo, se anulando. Então, aquela mulher que potencialmente seria uma médica, seria uma professora, ela mantém-se ali dona de casa, ali no seu quadrado, reina ali entre os filhos, mas não passa disso, porque ela se anula. E às vezes ela se anula, não é nem pela crítica, é para manter o casamento. Ela sabe que ela tem potencial, ela tem capacidade maior do que a do homem, às vezes. Eu disse aqui, no Salmo 128, na época, o homem era o líder. Hoje no Brasil, 53% das mulheres são líderes. 53% dos lares são liderados por mulheres, melhor dizendo. Por quê? A mulher não pode ser líder? A mulher não tem capacidade? Está provado que ela tem. Está provado que ela dirige as coisas muito bem também. Então, o que acontece? Às vezes a mulher não quer passar na frente do marido. O marido vem com aquele recalque lá do lar machista, onde quem tem a palavra é ele, aqui quem fala sou eu estou falando. Então a mulher, para não criar o problema, para não criar o conflito, ela se anula para manter o seu casamento. Ela vai remando, até onde der. Ela vai vendo os filhos crescerem, vai estudando os filhos, mas ela está olhando lá na frente. Ela vai atravessar todo esse caminho para ver se lá no final salva a filhinha, salva o filho, enfim. Mas quando chega lá no final, filho formado, ela está acabada. Ela não estudou, ela não viveu, ela se anulou. Então, essa é a pessoa. E como nós queremos exigir que um lar seja perfeito, se o lar é constituído de pessoas imperfeitas? Às vezes o homem também se anula. Eu conheço muitos homens, porque em tese, achamos que todo homem é líder. Seria bom que fosse. Mas tem homem que ele se anula, né? Acaba ficando travado por uma série de circunstâncias também dentro do lar. Fora isto, há outras questões que precisam ser levadas em consideração na condução de um lar. Às vezes, a pessoa, ela tem uma depressão, não é? Antigamente, a depressão dentro da igreja era um tabu. Se alguém tivesse depressão, vamos jejuar, vamos orar, né? Hoje nós sabemos que a oração é importante, nunca deixou de ser, mas às vezes um diálogo, uma força, principalmente a força do amor, certo? A força que a família dá. Então, vem a pessoa, às vezes ela está depressiva, ela não tem a compreensão do lar. Seja o filho, seja a mãe, né? Seja o papai, marido e mulher, pode ficar deprimido? Pode. Por que não? Não é? Às vezes, naquele lar, uma pessoa é ansiosa demais. Ela nem dorme direito. Mas por que ela é ansiosa? Né? Por quê? Talvez o ambiente, o sofrimento, a falta de perspectiva, as frustrações. Como lidar com isso? É um outro problema. Às vezes a pessoa tinha uma perspectiva, tinha esperança de conseguir algo, mas na trajetória aconteceu alguma coisa, um falecimento, na trajetória perdeu a casa, na trajetória o marido pecou. Então vem aquele plano
começa então a ser frustrado. E essa pessoa frustrada, ela agora é uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa quase desesperada, ela está com a depressão leve, mas ninguém entendeu. E por que não entendeu? Eu vou dizer por quê. Essa pessoa vai no pastor, o pastor fala assim: ô irmã, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Olha, é uma pena que as pessoas falam isso, tá? Orar tem que orar, mas quando a pessoa diz, irmão, vamos orar, ele está dizendo, tapa a boca dessa pessoa, não deixa ela se expressar. Quando deveria ter um conjunto de pessoas maduras e dizer, pois não, minha querida irmã, minha prezada irmã, pode falar, nós vamos te ouvir. Eu costumo dizer que nas grandes igrejas hoje, nas igrejas pentecostais que tem um ciclo de oração, o que falta lá não é dirigente de ciclo de oração. Lá tem bastante. Dirigir um culto, praticamente todas as irmãs são capazes de dirigir um culto. O que falta lá não é dirigente do ciclo de oração. O que falta lá é psicóloga. O que falta lá é conselheiros. É isso que está faltando dentro da igreja hoje. Perdoa dizer a vocês, porque a igreja tem uma capa de que está tudo bem. A gente vem para o culto, a gente ora, a gente lê a Bíblia, ouve a palavra, ouve os louvores, dá glória a Deus, volta para casa, está tudo bem? Oh, está tudo bem, glória a Deus, está tudo bem, está tudo bem. Às vezes isso é uma capa, às vezes isso é uma máscara, certo? Isso é uma máscara que está cobrindo algumas coisas ali por debaixo do tapete. Não está tudo bem. Então, o que mais falta na igreja hoje são pessoas capazes, conselheiros capazes, que sabem ouvir e que sabem guardar sigilo, que não conversa com outra pessoa, com terceiros. Hoje tem muita, perdão eu falar, estou aqui na igreja, tem muita conversinha dentro da igreja. Não, se for necessário, eu subo lá para o quarto. Ele falou, por favor, eu quero falar com você. Pastor de 600 membros, numa cidade bonita, um povo bonito, inteligente, com vários obreiros. Ele ficou mais ou menos 1 hora expressando para mim a triste situação na qual ele havia se embrenhado. E ele disse, procurei você, lembrei de você. A memória dele, vou falar com reis. E ali eu tive que pedir ao Espírito Santo me orientar para que eu pudesse dar uma palavra que fosse a palavra de Deus para ele. Então tem gente hoje dentro da igreja, pastor, sofrendo conflitos na área sexual e não pode conversar, conflitos na área social, viu? Como eu já disse aqui, tem mulheres aqui se anulando a si própria, né? Entrando no ostracismo, porque não tem o devido apoio para falar, para expressar. Você vai falar com o marido não está preparado para ouvir, não está, né? Então, meus queridos, de repente, muitas coisas acontecendo. Além desses problemas, eu quero ainda mais 5 minutos falar do conflito para entrar numa área de solução. Hoje também existe um outro grande problema, que não é exatamente problema nem físico nem mental. Eu já falei aqui assim, grosso modo eu já falei de problema físico, mental, espiritual, né? Mas existe outro problema hoje na família que atinge a todos. Hoje o mundo está exposto, nós estamos expostos, né? Então hoje a família se individualizou dentro de casa. É lamentável o que nós estamos vendo em toda a família. Em toda, sem exceção. Cada um com seu celular para lá,
não é? Cada um com seu celular, ok? E sem conversar. Antigamente, as pessoas eram mais humildes, e como não havia, né, o celular, então, à noite, o pai de família, crente, a mãe, acompanhava o pai e chamava os filhos, e eles sentavam assim naquele sofá simples, naquela espécie de uma mesa redonda, né? Nas cadeiras ou até mesmo em algum banquinho. Ali eles liam a Bíblia e ali eles faziam uma oração, certo? Eu alcancei esse tempo. Alguém aqui alcançou esse tempo? Você alcançou, glória a Deus, não era assim? Então ali orava e com o coração humilde, mas cheio de amor. Não sabia falar em psicologia, não sabia falar depressão, não sabia falar ansiedade, mas dava o devido amor, porque orou, porque recebeu o Espírito Santo. E ali então, mesmo no sofrimento, as coisas se resolviam de bom grado. Havia humildade, havia pedido de perdão e tudo mais. Então a família estava imbuída de uma questão espiritual, e essa força espiritual fortalecia o coração, fortalecia a mente, fortalecia o social, fortalecia a sexualidade. Então, menos divórcio, menos separações, menos briga, menos desentendimento. Agora hoje, chega a noite, o que as famílias fazem? Cada um pega o seu celular. E aí começa um grande problema. Primeiro, começa o distanciamento de emoções, de amabilidade, cada um no seu celular, cada um vendo o que interessa, né? Cada um vendo o que interessa. Quando pensa que não, já está na hora de dormir. Aí deita, dorme, um dorme para lá, outro dorme ali. Eu pergunto para vocês, há algum casamento que resista? De fachada resiste. Mas, e pior, e começa uma desconfiança, né? Eu vi a semana passada a história de uma moça, toda hora que ela chegava perto do esposo, ele mudava a página, ele estava com 2, 3 páginas abertas ali do celular. 2, 3 ali. Quando ele chegava perto, ela percebeu, né? Porque daqui lá dá para perceber que a pessoa mudou ali a página. E esse moço não deixava a esposa olhar a página real que ele estava vendo, né? E ela ficou, coitada, perdida ali, né? Certo? Aí, virava as costas, ele voltava lá. Até que ela colocou um programa espião, certo? Esse é o extremo do extremo. Esse é o extremo do extremo. Mas ela teve que fazer. Vocês acham que isso é bacana? Isso aí já é o horror dos horrores de um lar. Aí o programa espião mostrou com quem ele estava falando, né? Onde estava o fulano, a fulana. E aí, não preciso dizer o que aconteceu com o casamento. Não prosseguiu. Então hoje, é preciso tomar cuidado com isso. Certo? É preciso tomar cuidado. Eu quero confessar para vocês que eu e a minha esposa, ela sabe a minha senha. Ela entra a hora que ela quiser no meu celular. E eu jamais vou dizer que ela está bisbilhotando o meu celular. Jamais eu vou dizer que ela está desconfiada de mim. Eu faço questão que ela tenha a senha, que ela olha o que eu falei no WhatsApp, com quem falei, que ela olha no Instagram, que ela olha em qualquer mídia social, certo? Que ela olha o histórico onde eu pesquisei. Eu faço questão.
Eu me sinto bem que ela faz isso. E eu tenho a senha dela. E eu olho o celular dela a hora que eu quero. E não tem essa história que eu olhei escondido. Eu olho a hora que eu quero. Eu tenho a senha dela. E eu sinto que enquanto nós fizermos isto, o Espírito Santo vai estar colaborando conosco. Se eu der uma deslizada, uma navegada errado, ela vai me chegar, vai ter toda a liberdade, né? E eu vou ter tempo para reconsiderar as coisas e não fazer mais isto. Da mesma forma ela. Entendeu? Nós temos esta comunhão. Mas isso eu já vou contar, porque eu já quero ir para o finalmente, não vou tirar o tempo do pastor. Essa é uma questão de comunhão. Essa é uma questão de graça de Deus. Mas fora o celular, tem muitas outras coisas que eu poderia abordar aqui. A mulher que pega o salário, o marido não sabe no que ela gastou. Tá? O homem que pega o salário, a mulher não sabe no que ele gastou. Lá, nós temos tudo. Gastamos, hoje, no mercado, gastamos R$80, está lá. Né? Pagamos a luz, está lá. Não tem o que esconder. Não tem. Se você quiser ter o seu casamento feliz, não esconda nada. Não esconda nada. E seja corajoso. E conte aquilo que porventura você está errando. Não pensa que a gente consegue camuflar. E não pense que o tempo também camufla, que não camufla. Pode passar 50 anos. Não camufla. Então, esse é o desafio. Mas eu quero agora usar, no máximo, pastor, uns 10 minutos, no máximo de 10 a 15, para dizer que até 2017, como eu corria muito, trabalhava muito, hoje eu estou mais tranquilo, aposentei, graças a Deus, faço jus à aposentadoria que eu alcancei com o trabalho e com a bênção de Deus, né? Mas, então, trabalhava muito, viajava muito, então não estava muito preocupado com oração, ou porque não tinha tempo, ou porque não estava preocupado mesmo. Não é só a questão de não ter tempo, é questão de prioridade. Que eu vejo gente dizendo hoje, oh meu Deus, eu tenho 15 dias que não leio a Bíblia, não dá tempo. Dá tempo. É que você não tem como prioridade. Tá? Você que é mais velho aí, entra no seu carro, o que você faz? Você já liga logo na CBN, já começa a ouvir notícia. Ei, mas esse governo tal tá ruim, mas isso aqui... Você não... Para com essa CBN, rapaz. Para com esse WhatsApp, pelo amor da sua alma. Priorize as coisas de Deus. Tá? Quando eu falo priorizar, eu tenho o Facebook, por exemplo. Isso aqui fala para mim, só 5 minutos, só 10, no máximo, hein? Só isso. E quando eu passo, a consciência já diz, você não falou que seria só 5 minutos, só 10? Você já está com 15. Você se dispersou, você se distraiu. Esse tempo perdido seu nunca mais vai voltar. Tá? Então você tem que ter autocontrole. Você tem que dominar essa mídia. Não é ela que vai te dominar. Tá, eu não tenho tempo para orar. Meu Deus, faz 15 dias, meu pai, que eu não leio a Bíblia. O que você fez nesses 15 dias? Eu trabalhei. Mas você trabalhou dia e noite, 24 horas por dia? Não, mas eu dormi, comi, conversou com amigos, ouviu histórias. Você que é aposentado, não sei se tem alguém aposentado aqui? Pelo amor da sua alma, tá? Eu vou falar contigo com muito respeito. Não ligue em Datena, em... que mais? Record. Pelo amor de Deus, tem tanta coisa excelente para a gente aprender. Vamos ficar nisso aí, tá? Então tem pessoa, não é o seu caso, né, meu querido? Mas há pessoas que ela não tem domínio de nada, né? E aí ela fica comendo aquelas gororobas, as fofocas de televisão. Tem mulher que assiste 2 novelas por dia. Tem mulher que senta no sofá, o sofá está afundado, de tanto ela ficar ali diante de novela.
Tem homem que dorme, sonha, acorda com futebol e não larga nem um minuto. Você vai passar fome, rapaz. Você vai virar servente de pedreiro e nunca mais vai ser nada, se você continuar assim. Futebol é bom para o jogador lá que está ganhando milhões. Mas para você, tira o seu, tira o resto que você tem. A não ser que você tenha dom de jogar futebol. Não que você está proibido, mas esse vício, né? Essa compulsão. Tem gente que tem compulsão por uma coisa. E aí, não tenho tempo para ler a revista da escola dominical, não tenho tempo para orar. Tem tempo para orar. Não tem uma vida com Deus. Bom, terminando. Aí, em 2017, o Espírito Santo começou a falar comigo. Vem para a minha presença. Vem orar. Falou no meu coração. Tá? Vem orar. Senhor, mas vem orar. Senhor, mas a minha esposa, a Vera, também não é muito de oração. Não preocupe com ela. Eu estou chamando você. Vem, depois ela virá. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Porque às vezes a gente delega isso para a mulher. Mulher, você tem que ir lá orar, mulher. Você tem que ir lá no ciclo de oração, né? Lá na igreja. E o cara fica em casa assistindo Flamengo e Corinthians. E manda a mulher ir para o ciclo de oração. Folgado, né? Então, Deus falou, vem você. Aí eu comecei a vir, e de repente, a esposa não vai vir? Eu não posso impor. Dominar o indominável, certo? Controlar o incontrolável. Aí de repente ela começa a vir orar. Nós estamos já mais de 7 anos, né, Vera? Com o culto da família em casa, certo? O culto da família para mim é tão importante quanto essa reunião aqui esta noite. Nós estamos com mais de 7 anos orando, né? A nossa filha está lá, solteira, está com nós, ora também. Aí Deus foi nos trazendo. Aí nessa vinda, nessa busca, muitas coisas começaram a acontecer, pastor. Um olhar mais de entendimento por ela, até mesmo mais de compaixão. Falando em compaixão, um dos grandes conflitos da família, porque o irmão não tem compaixão do outro irmão, o pai não tem compaixão daquele mais simples, que às vezes na família, 3 filhos, um é bem mais simplesinho, o pai não tem compaixão. Você tem que ter um olhar de misericórdia, de compaixão, de ajuda, de busca, de se colocar no lugar daquele. Mas às vezes é mais fácil dizer, você é burro, né, rapaz? Você é um tonto, né, rapaz? Você tirar 3 na prova. Mas o pai nunca sentou com o filho ou a mãe e disse, vamos junto fazer essa prova de matemática aqui. Vamos ver se nós conseguimos. Vou tentar ajudar você. Não, ele é mais fácil falar, você é burro, rapaz. Você não vai a lugar nenhum. Então, quando você começa a orar, começa a ver um espírito de misericórdia, de compaixão, de entendimento, de compreensão. Você não vai ser pedante, você não vai ser estúpido, né? Eu conheci muitos pais, muito pai, não é mãe não, muitos pais no masculino, só porque tem o dinheiro ou da aposentadoria, ou o dinheiro da roça ou do emprego, só porque dirige o carro, ele quer ser o tal, o rei lá dentro, ele quer mandar, tudo tem que estar aos pés dele, ele tem que olhar e dizer, não, esse meu filho menor aí, ele não tem dinheiro, coisa nenhuma, ele não trabalha ainda, eu vou fazer o seguinte, vou dar um dinheirinho para ele, né? Ele merece, vou incentivá-lo, tá? Não, mas às vezes o pai é pedante, arrogante, mas ele esquece que um dia ele vai ficar velho e quem vai carregar ele é o filho, certo? É o filho. Então, o Espírito Santo vai trazendo a compreensão, o amor, e nós viemos, e ali nós começamos a orar pelos nossos filhos, viu? Nesse culto doméstico, nós oramos pelos nossos vizinhos, nós oramos pelos pastores, eu já orei por você muitas vezes, nós oramos pela nossa parentela, familiar da Vera e o familiar meu. A gente ora em todos esses cultos e ora pelos nossos filhos. Olha, queridos, eu posso olhar para aqueles jovens ali,
com muita alegria falar para vocês, eu tenho um filho que atravessou toda essa idade aí que vocês estão atravessando, certo? Hoje ele é um advogado, com 33 anos de idade, empresário. Ele tem hoje 6 ou 7 advogados trabalhando para ele. Esse filho, não estou desfazendo de quem já experimentou droga, não estou humilhando ninguém aqui não. Esse filho, ao que eu sei, que eu conheço, nunca experimentou droga, nunca pôs bebida alcoólica na boca. Não é um privilégio de Deus? Né, pastor? De agradecer o Senhor, eu olho isso e fico feliz. Eu tenho uma filha que morou nos Estados Unidos, na Europa, nos deram 2 netas maravilhosas. Ela é uma grande profissional. Eu tenho a outra filha também. Não vim aqui contar papo, mas estou dizendo qual é o resultado da oração. Agora, então você não tem conflito? Tenho. Eu tenho um conflito, minha esposa tem, mas nós temos hoje a graça de Deus para ter um melhor entendimento, melhor compreensão. Aquela história de que aqui quem fala sou eu, faz muito tempo que o Espírito Santo tirou isso de lá, certo? A gente está pronto para ouvir, pronto para se entender, né? Quando um está abalado, o outro tem a graça de Deus para retrair um pouquinho, até que normalize, para se falar. Então isso, pastor, é liderança familiar. Isso é liderança no casal. Isso é liderança com os filhos. E aí a gente encontra muitos pais hoje falando, meu filho não tem jeito mais. Minha filha descambou, né? Tem jeito sim, pai. Tem jeito ainda. Sua filha ainda vai voltar. Sua filha ainda vai ser uma missionária, uma pregadora, né? Uma cantora. Vai buscá-la. Vou terminar contando a última história. Quando minha filha do meio, essa que morou lá fora, tinha 13 anos de idade, ela estava perto da rua, assim, ó, a rua aqui, nossa casa ali, né, daquela parede para trás, e ela aqui junto da rua, assim, ó. E eu pensava, essa menina está querendo escapar. E eu era um homem que pressionava muito. E ela já não estava me encarando. Ela não estava me encarando. Ela estava afastando, ela não estava tendo mais uma simpatia comigo. E eu confesso que eu já estava esperto com ela. E aí, eu fui orar ao Senhor. Fui orar. Deus, eu preciso conversar com a minha filha. Como é que eu faço, Senhor? Como é que eu faço? Eu estou vendo que eu vou perder essa menina. É a sensação que eu tenho. Sabe o que Deus falou? O que vocês acham que Deus falou? Deus falou no meu coração assim, se humilha. O quê? Se humilhar para uma menina de 13 anos? Se humilha. Deu carinho, deu respeito. Abraça essa filha, acolhe. Senão você vai perder. Bem assim, senão você vai perdê-la. E eu rapidamente me converti nisso, porque o Espírito Santo falou. E eu comecei então a abrir uma conversa com ela. No primeiro momento ela estava dura, cismada assim, né? Ressabiada. O que o pai está querendo conversar comigo? Como se dissesse, não conversa. Só é na base do puxão. Como é que ele quer conversar comigo agora? Mais ou menos isso. Era a interrogação que estava na mente dela. Mas aí eu fui devagar, conversando, né, Vera? Uns 4, 5 anos, e orando, e conversando. Sabe o que aconteceu? Ganhamos o coração dela. Quando a outra filha acidentou-se, ela foi a nossa companheira. Nós estávamos no relógio de oração, ela chegava da empresa, ela saía às 7 da manhã, ou antes, e chegava às 11 horas da noite. E quando era 1 da manhã, ela ia para o joelho. E eu dizia, filha, não faça isso, você precisa descansar para você sair amanhã. Ela disse, não, é propósito, pai. Propósito. E ficou com nós ali, sofreu com nós. Quando terminou o sofrimento, ela chegou para nós e falou, pai, estou indo para os Estados Unidos, está tudo certo para eu ir. Né? Aí eu falei, filha, você lá será a mesma pessoa como a que está aqui perto do papai e da mamãe.
ela foi bem sucedida. Então, gente, a oração funciona. Não desespere, não. Comece uma vida de oração. Comece uma vida de diálogo, que você vai liderar o seu lar com graça e com força. Amém? Que Deus nos abençoe. Pastor, eu agradeço a oportunidade. Eu quero ouvir o outro pastor. Oi? Amém. Amém. Então, eu quero pedir, o pastor disse, ore por nós, eu quero orar sim pela igreja. Amém? Se alguém, eu não gosto de